Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar conferindo mais umas atividades. Hoje eu gostaria que você pegasse seu livro de Geografia nas páginas 58 e 59. A gente vai falar sobre as partes de um rio. Só que antes de você pensar sobre o rio, não se esqueça que eu falei já em outro vídeo que o planeta Terra ele tem muito mais água do que terra. E que por causa disso a gente acaba estudando muita coisa que tem a ver com a água, né? Lembra que a gente viu os 3 estados físicos da água, tudo? Então, nunca se esqueça que tem muito mais água salgada no planeta Terra, né, que é o mar, do que água doce, que é a água do rio, né? E também não se esqueça que a água do rio que a gente usa, né, para preparar alimentos, ela é tratada, ela não vem direto do rio para nossa casa. Passa pela Sabesp, né, aqui, que é a empresa que faz a purificação, né, da água e manda para os encanamentos das casas. E aí a gente pode preparar alimentos, a gente pode fazer a higiene pessoal, tomar banho, lavar a mão, a higiene da casa, tá? Então, se já tem que ter muito cuidado com a água do mar, para deixar a praia limpinha, bem cuidada, a água do rio também tem que ser uma grande preocupação, porque principalmente da água do rio que a gente precisa, tá? Então, nada de pensar em jogar coisa no rio, poluir. Lembra que a gente falou de ter bastante consciência ambiental, né? Cuidar da natureza? Então nunca se esqueça, quando a gente falar sobre a natureza, de amar o que Deus criou, né? E as coisas que nós temos para usar com consciência, tá joia? Aqui está explicando que os rios são cursos naturais de água que podem se originar de fontes subterrâneas que afloram na superfície, da água das chuvas e do derretimento de neve e de geleiras. Então, primeiro, se eu perguntar para você, tá lá embaixo na questão número 11, o que é um rio? Então, tá lá em cima. Os rios são cursos naturais de água. Como ele é formado? De fontes subterrâneas, então, que vem debaixo da terra, que afloram na superfície, ou de água de chuva, derretimento de neve, de geleiras. Então, lá embaixo na questão, você já presta atenção nas primeiras informações que tem no texto. Lá em cima, na primeira linha onde eu comecei a ler, você já encontra para conferir lá embaixo, tá? Atividade. Os rios correm dos terrenos mais altos para os mais baixos. Aquela água que escorre de cima para baixo. E aí a gente pensa o seguinte, cada vez que você entra num rio, aquela água que você está ali nadando é uma água que vai correr, não é uma água parada, e que quando você entrar novamente naquele rio já não é a mesma água onde você nadou. É muito legal, né, a gente pensar nisso, que é uma água que corre o tempo todo. Ao longo desse caminho, eles podem receber água de outros rios, né? Então, às vezes tem um rio principal, grandão assim, e vem um riozinho aqui do lado e se junta a ele. Aí a gente vai estudar sobre isso. E também o rio não vai só numa reta, né? Ele pode fazer curvas, dependendo por onde ele passa. Observe o esquema que mostra as partes de um rio. Então aí tem uma representação e está mostrando lá. Nascente é onde o rio nasce. A própria palavra já ajuda a lembrar, né? Onde que o rio nasce? Na nascente. E aí, se ele está vindo e um outro rio se encontra com ele e entra junto no mesmo caminho, vem um rio lateral assim e entra, esse rio que veio junto e se juntou ao rio principal, ele é chamado de rio afluente. Tem aí no quadrinho também. Como o rio ele vai fazendo um caminho assim, fazendo curvas, cada curva ali é um meandro. Então tem um nome próprio para isso. Agora, o rio, aí não está escrito, mas você vai lembrar que tem uma terra, né, uma porção de terra ao lado do rio, por onde esse rio está passando. E aí a gente fala que é a margem do rio, é a beirada do rio. Então tem a margem esquerda, a margem direita, por onde o rio vai passando. Tá? Então é importante você lembrar disso também. Se alguém falar, margem do rio, o que é margem? É a beirada. É tipo a borda dele, a beirada dele. As terras que ficam ao lado dele. Agora, se o rio cair num lugar bem alto, ele forma uma queda d'água. Está escrito ali também. O leito é por onde o rio vai passando. Tá? É o caminho que ele vai fazendo. Agora, essa água vai indo, ela chega em algum lugar. Como é chamado esse lugar? Foz. Foz. Pode ser que esse rio que está correndo a água dele, ele se encontre com outro rio
maior e ele se junte. Ou um lago, pode ser que ele chegue até o mar, né? Chegue numa praia. Então, a foz é onde o rio chega, onde ele despeja a água dele, ele deságua, tá? Então, o rio tem a nascente, onde ele nasce, ele vai passando pelo leito, ele tem as margens, né, as laterais dele, ele pode ir fazendo curvas que são chamadas de meandro. Se ele cai num lugar alto, ele forma uma queda d'água e ele chega a algum lugar, e esse lugar é chamado de foz, tá? Então, na página 59, tem uma cruzadinha para você completar. Então, número 1 está de pé, está na vertical. O rio que deságua em outro rio, que é aquele que vem e se junta, como ele chama? Afluente. 2. Local onde o rio nasce. Nascente. Nunca se esqueça que é com SC, senão não vai dar a quantidade certinha ali. Número 3. Canal onde as águas do rio correm. Por onde que o rio corre? Pelo leito. Formação comum em um rio com desníveis, quando tem um lugar mais alto que o outro, assim. Se tá caindo de um lugar mais alto, eu falei que forma uma queda d'água. Tem até um risquinho ali para separar as duas partes, né, para você escrever. Curva feita pelo rio. Meandro. E o local onde o rio chega, que ele despeja suas águas. Foz. Então você vai olhando pelo número e completando a cruzadinha. Na número 13, tem duas afirmações, tem a letra A e tem a letra B. Aqui é para você marcar qual alternativa está correta, porque uma é mentira. Então, na letra A está falando assim: a nascente é o lugar onde o rio deságua, onde o rio chega, e a foz é o lugar onde o rio nasce. Foi isso que eu falei? Não, né? Lembra que eu falei? Nascente é onde nasce, e foz é onde ele chega. Então, essa primeira aí você não vai marcar, tá errado, tá trocado. Na letra B está falando que afluente é um rio que deságua em outro rio, que se junta a outro rio. Isso sim é verdade. Então você faz um xizinho nesse segundo quadradinho. Só que tem uma bolinha e está falando assim: reescreva, escrever de novo. A afirmativa que está incorreta, que estava errada, corrigindo-a. Então você vai arrumar. A nascente é o local onde o rio nasce. E a foz é o lugar onde o rio deságua. Você coloca na ordem certa, para você memorizar essa informação. E na atividade 14 tem duas fotos. Uma foto do Rio Negro, no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul, no ano de 2017. E a outra foto, Rio Apucaraninha, no município de Tamarana, lá no Paraná, em 2017 também. O que está perguntando? Qual parte do rio que está sendo mostrada nas fotos? No primeiro, você não está vendo o rio fazendo curva? Como se chama a curva? Meandro. Aí você escreve embaixo. E na segunda foto, você está vendo a água caindo de um lugar alto. Isso formou uma queda d'água. Aí você escreve embaixo. Tá já? Então, nunca se esqueça da importância, né, do rio, do mar, da água, da gente cuidar da natureza, de não poluir, de preservar. E que cada coisa em ciências tem seu nome próprio. Então, hoje você conheceu as partes de um rio. Tá? Estudem bastante. Fiquem com Deus.